essa noite, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, ó Deus, de estarmos mais uma vez ouvindo a Tua palavra. E aqui está Teu Filho, que nessa noite, ó Deus, escolhido por Ti, está aqui como porta-voz da Tua palavra, Deus. E a nossa oração é que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, que nós possamos nessa noite receber a porção da qual, Senhor, Tu tem preparado para nossas vidas. Repreendemos a todo espírito, ó Deus, que representa inimigo da Tua palavra, toda inquietação, todo sono, todo cansaço, sejam eles repreendidos em nome de Jesus, e que possam nossos corações estar compungidos, ó Deus, para que possamos receber a Tua palavra. Em nome de Jesus nós glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Pastor Albert Ferreira, é muito bom tê-lo aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Que Deus seja com o irmão e Deus seja conosco. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu quero gastar aqui 30 segundos para agradecer a Deus por esse privilégio de estar voltando a essa casa. Agradecer pela vida do pastor Eliezer Germano de Sá, que é o presidente sacerdote dessa igreja, por ter lembrado de mim, e parabenizá-lo por mais esse aniversário desse ministério. Tá bom, pastor? Deus te abençoe. E a gente, mesmo distante, né, mas a gente acompanha aí a luta do irmão, e eu estou crendo e vendo com os meus olhos que Deus tem lhe abençoado, né? A igreja já está diferente da última vez que vi, e provavelmente outras vezes, se Jesus não voltar, ela ficará melhor ainda. Deus te abençoe. Você está chique, está até filmando agora, né? Está chique, né? Bacana. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra de 30 minutos, então eu vou gastar 40, porque eu falo demais. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. É uma palavra fresca que veio hoje de tarde ao meu coração. E eu gostaria de dividir com os irmãos a partir do verso 1 do capítulo 1. Enquanto você acha 1 Samuel, antigamente a gente não podia dizer isso, mas a gente tem uma reunião de amigos, de pastores, de crentes, todo sábado pela manhã, e a gente joga uma bola, né? E eu fui dar um bico na bola, a minha unha ficou para cima. Aí minha esposa estava cuidando da unha, mas a unha já estava ruim mesmo, do outro futebol. Porque eu sou meio futebolista, pastor futebolista, né? Os irmãos são pagodeiros, eu também sou futebol. Então vamos lá. Então a unha ficou para cima e a esposa estava lá, e o homem, gente, se o homem pudesse dar à luz, acho que ele infartava. Cada filho que o homem ia tendo, ele ia morrendo, né? Aí ia nascendo outro homem a partir do parto, que a gente não aguenta nem uma dor de ouvido. A mulher cortando a minha unha e eu estava lá sofrendo, tendo dores de parto. Mas Deus me abençoou. A unha já estava, ela já estava solta, então eu dei um bico na bola, ela ficou de pé, e ela cortou aqui, eu vim mancando, perdi a hora, enfim. Mas Deus é bom. Vocês me perdoam pelo horário? Não gosto de chegar aqui depois das 8. A gente chega às 5 para as 8, mas depois das 8 não dá. Quem achou diz amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Efrateu, é filho de muita gente, né? E este tinha duas mulheres. O nome de uma era, e o nome da outra era. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E você diz amém. Toma seu assento. Vocês estão chique, eu lendo aqui, pedindo para abrir a Bíblia, e o data show ali mostrando a Bíblia, né? Tá bacana, mas isso não pode te impedir de carregar a Bíblia. O crente anda com a Bíblia na rua, ok? O crente anda com a Bíblia, não com o smartphone. Eu sei que você tem um aplicativo aí, mas anda com a Bíblia, tá? Ok? E quanto maior, melhor, para que você dê testemunho de onde você está vindo e para onde você vai. Meus irmãos, esse texto bíblico que nós lemos, eu gostaria da sua atenção, por gentileza. Ele é muito conhecido de todos nós. A bem da verdade, quando o Senhor me revelou algumas coisas que estão inseridas aqui, eu não estava compreendendo a princípio, dado ao trabalho que nós estamos envolvidos aqui, que é o aniversário desta igreja. E eu também me assustei por ser 50º aniversário da igreja, e o pastor Eliezer com essa cara de um garotão de 30, né? 57º aniversário da igreja. Mas eu queria que você caminhasse comigo. Provavelmente você já saiba o que eu vou falar, mas vale a pena a gente repetir algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é acerca do pecado de Israel, do seu afastamento de Deus no período dos juízes. Este livro do Samuel, até o seu capítulo de número 6, ele é contextualizado com o período dos juízes. E o período dos juízes, até a morte de Samuel, porque Samuel foi o último juiz. E o período dos juízes, que é um período de aproximadamente 320 anos de história, aproximadamente, é um livro mais pecaminoso. É a historicidade do tempo em que Israel se desviava do Senhor, mesmo sendo eles o povo eleito. E o livro de Juízes, eles têm muitas referências para nós embasarmos essa verdade. Mas eu queria trazer aqui 2 referências, das tantas que nós temos, para que você compreenda o que é que eles estavam vivendo nesse tempo. É o tempo em que eles haviam chegado na terra de Canaã, é o tempo em que Josué já tinha terminado de conquistar, entre aspas, a terra em que Deus havia prometido, e é um tempo em que eles viveram um período de ociosidade. Por que eu digo isso? No capítulo 2, verso de número 10, a Bíblia vai dizer assim: E depois da morte de Josué, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. Uma geração memória curta, uma geração que não tinha lembrança dos benefícios e do desejo que Deus tinha de poder abençoá-los. E eu sei que você há de convir comigo que um dos maiores pecados que nós podemos cometer contra Deus é o pecado da insatisfação, e por que não dizer que é o pecado da ingratidão. Nós somos ingratos às vezes com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Israel cometeu este pecado estando eles lá na terra prometida, porque Deus havia dado um alerta a eles. Eles, quando chegassem lá, eles não iriam possuir a terra simplesmente ao colocar a planta dos seus pés. Eles deveriam colocar para fora as nações pagãs. A confederação dos povos cananitas deveriam ser desterrados para que aquilo não se tornasse uma influência contra Israel. Então, capítulo de número 25 do mesmo livro de Juízes, a partir do verso de número 21, capítulo 21, verso 25, o texto vai dizer que naquela época não existia rei em Israel e cada um fazia o que era bem ou bom para os seus olhos fazer. Ou seja, uma geração anárquica, uma geração que não dava satisfação a ninguém, uma geração que perdeu a sua referência espiritual, por isso foi deixada à sua própria sorte. A partir disso, nós vamos observar contextualizado neste período o livro de Ruth,
que é o livro que explica a história de uma família, que provavelmente é reflexo da história de muitas outras famílias que viveram este drama, que saíram da terra da bênção, que era Belém de Judá, e desciam para as terras da maldição, como por exemplo no tempo de Ruth, Belém de Judá para Moabe, com os seus filhos, enfim, o tempo de Noemi com os seus filhos e o seu marido, Abimeleque, fazendo com que eles se percam, nunca mais voltando para a sua terra de origem, a não ser Noemi com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Mas esse texto de Samuel, nós podemos observar este grave problema, o grave problema da influência das nações concernente à religiosidade de Israel, e um problema que Deus tinha que resolver. Deus tinha um problema nesse tempo. E qual era o problema de Deus? O problema de Deus era com o sacerdócio. Deus não tinha sacerdotes fiéis. Deus não tinha pessoas que praticavam as suas leis como Ele havia ordenado desde o tempo em que Israel vivia no deserto, deflagrado nas expressões do livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. Então, o tabernáculo, e tanto quanto os seus sacerdotes e o seu sumo sacerdote, no caso Eli, estavam corrompidos. Então, Deus tinha este problema na religiosidade. Os homens haviam largado os altares de Deus e erguido altares aos deuses pagãos, como principalmente o deus Baal e a deusa Azera. A religiosidade, ou sincretismo religioso desse tempo era tão grave que a história diz que toda sacerdotisa de Azera tinha na sua cabeça uma espécie de cartola chamada de mitra, e essa cartola ela tinha como um desenho o símbolo do órgão sexual feminino, porque essas sacerdotisas eram prostitutas, e os sacerdotes de Azera ou de Astarte, eles também andavam com esta mitra na sua cabeça, com o símbolo do órgão sexual masculino. Eles deveriam coabitar sobre a terra, e o homem deveria praticar aquilo que Deus havia proibido, lançar o seu sêmen ao chão, para que Baal e os deuses pagãos daquela época pudessem ter legalidade, para que a terra pudesse prosperar. Quando Israel chega na terra, havia um contraste. O contraste é que eles viveram 40 anos no deserto e mais tantos outros anos no Egito, numa terra de escassez, numa terra de fome, numa terra em que eles tinham que plantar para poder colher, e olhe lá, que eles tinham que amassar os barros com os pés e comer pepinos e cebolas. Quando eles chegam na terra prometida, eles vão observar que os cananeus não adoravam ao Deus que havia exigido eles diversas coisas, adoravam a todos os outros deuses que faziam toda a apologia à promiscuidade, toda a apologia aquilo que a carne gosta de se alimentar. Então eles se deixaram levar, e isto influenciou na religião. Os religiosos não tinham coragem de combater isto. E o problema não é isso. O problema é que Deus tomou diversas atitudes concernentes a este tempo, esse tempo negro, principalmente no período dos juízes, levantando referências espirituais como Sansão, como Débora, como Gideão, como nós cantamos aqui, homens que depois de um clamor de Israel e o seu arrependimento, o Senhor levantava para poder libertar a terra dos seus arqui-inimigos. Então Deus tinha um problema neste tempo, porque o Senhor precisava tratar do sacerdócio, o Senhor precisava tratar da religiosidade, e o Senhor vai observar uma família fiel, como nós lemos aqui, uma família formada de pelo menos 3 pessoas. É lógico, uma família que, entre aspas, vivia uma poligamia. A Bíblia diz que existia um homem, diga comigo, um homem. Diga mais alto, diga um homem. Mais alto, diga um homem. Só tem gente aqui em cima. Um homem chamado Eucana. E este homem, todos os anos, eu digo todos os anos, ele descia das montanhas de Efraim e subia até o templo do Senhor. Este homem Eucana, que descia e subia, ele era fiel porque sacrificava e guardava os preceitos religiosos. Este rapaz, ou este homem, que provavelmente seria um levita, ele tinha uma mulher que amava, chamada Ana. Diga comigo, Ana. Diga mais alto, diga Ana. Diga, Ana é a mulher que Eucana amava. Diga isso. É a mulher que Eucana amava. Então ele tinha esta mulher da qual ele amava e depositava nela diversas coisas, diversos desejos, ou fazia a ela diversas vontades, no sentido de fazer com que ela se sentisse confortável, porque esta Ana, a Bíblia diz que não podia gerar filhos. Por isso, entre aspas, ele vai tomar posse da lei que regia aquela época, que não era da vontade de Deus, mas era
era permitido por ele, para que desse continuidade à sua descendência, a lei de Hammurabi, que homem que casasse com uma mulher estéril, ele poderia casar-se com uma outra mulher que pudesse dar a ele continuidade à sua descendência. O nome desta outra mulher era Penina. Esta família de ano em ano convivia, e este homem de ano em ano subia até o templo do Senhor. Mas só que eu queria chamar a sua atenção aqui rapidamente nesses versículos, para que você compreenda o que significa estes nomes. O primeiro nome, que é Elcana, significa dono de tudo ou criado por Deus, ou seja, um homem que possuía muitos bens, criado pelo Senhor. O nome Ana significa cheia de graça, cheia de, e o nome Penina significa pérola. Diga pérola, diga mais alto, pérola. Eucana amava Ana com um amor que tem todas as características do amor de Jesus pela sua igreja. Por quê? Porque o amor de Eucana é um amor incondicional, é um amor que não exige nada em troca, é um amor que sacrifica, mesmo não podendo dar nada, não podendo dar a ele filhos, ele mesmo assim dá a Ana porção dobrada, dá a Ana porção dobrada, diga mais alto. Mas quando ele vai sacrificar para Penina, ele dá um sacrifício usual, ele dá um sacrifício comum. Por isso nós vamos observar aqui que neste tempo Ana simboliza, ou é uma tipologia da igreja, a igreja envolvida com a graça, a igreja cheia de graça, cheia do amor, cheia do favor imerecido de Eucana, que simboliza o nosso Deus. Pastor, mas qual é a afirmativa, que Eucana simboliza o próprio Cristo? Qual é a afirmativa que você tem para Eucana simbolizar ou tipificar Jesus? Porque ele estava em uma montanha de Efraim, e a Bíblia diz que ele descia de ano em ano para poder subir até Siló. Eucana descia da sua montanha de ano em ano para poder subir até Siló. Por quê? Porque a subida de Deus começa com uma descida. Eucana descia para depois subir. O problema é que a nossa geração, já vou repartir algumas coisas, a gente não quer descer para depois subir. A nossa geração, ela coloca uma ponte de ligação entre uma montanha e outra e quer andar por cima. Mas Eucana não, primeiro ele desce para poder subir. E a subida de Deus é diferente da subida dos homens, porque para subir em Deus, primeiro você tem que descer para depois. Não parece com Jesus que você veio aqui adorar? Primeiro ele desceu para depois subir. Alguém disse que na cruz havia acabado, mas ele desceu para depois subir. E depois que ele desceu e subiu, ele subiu melhor do que quando ele desceu. Pegou? Porque quando ele desceu como homem, mas quando ele subiu glorificado. Então este aqui é o nosso Cristo, que está aqui apaixonado pela sua igreja chamada Ana, a sua igreja da graça, a sua igreja do fervor. E esta Ana, ela é caracterizada com duas marcas. Diga comigo, duas marcas. Quais são as marcas desta igreja chamada Ana? Primeiro é a esterilidade, um útero preservado, porque a Bíblia diz que Ana não sofria de uma desconjuntura hormonal. Ana não tinha problema no seu útero. Ana estava com as mãos do Senhor preservando o seu ventre, oh glória, preservando o seu ventre. E não sou eu que digo, a Bíblia dá essas duas afirmativas: porquanto o Senhor havia cerrado a sua madre. Então isso aqui tem dedo de Deus, isso aqui não tem obra de macumbaria, isso aqui tem dedo de Deus. Eu não posso atribuir ao diabo aquilo que vem de Deus, é a mão de Deus que está preservando o útero de Ana. A segunda característica é a porção dobrada. Diga comigo, a porção dobrada. Ana não tem nada para oferecer, mas o pai ou o esposo dá para ela porção dobrada. Ana não tem o que Penina tem, mas o esposo dá para ela porção dobrada. Ana sofria, mas ela sofria por quê? Ela não sofria por causa da sua esterilidade, ela sofria porque existia uma rival. Diga comigo, uma rival. Diga mais alto, uma rival. Ela não tinha o que os homens da sua época procuravam em uma mulher, ou seja, todos os homens daquela época procuravam filhos, procuravam uma descendência humana, procuravam status humano, procuravam aquilo que honrava um homem diante de outros homens, procurava riqueza. E Ana não tinha riqueza, não tinha status, ela não poderia produzir filhos. Ana não tinha nada disso, mas ela tinha graça. Ela tinha graça. Ana não tinha
tinha nada daquilo que poderia fazer com que Eucana fosse preservado ou honrado diante dos homens, mas ela tinha graça, favor imerecido, favor prestado a quem não fez nada por merecer, benevolência com desejo de agradar. Você já parou para perceber que a gente não dá nada para Deus, mas Deus já deu tudo para a gente? Que a gente não faz nada para Deus, mas Deus já fez tudo para a gente? Ninguém aqui pode dizer que ama a Deus do jeito que Ele te ama, porque por mais que você sacrifique ou oferte, o seu amor não vai chegar a terça parte do amor que Deus tem por você. Mas mesmo sem merecermos, mesmo tentando, errando, tentando acertar, o amor de Deus não muda, porque Paulo disse isso aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, os principados, as potestades, a macumba, a inveja, a feitiçaria, a oração contrária, nada disso nos separa do amor de Deus. Porque para Deus te amar, você não precisa dar para Ele, você precisa obedecer a Ele. Pegou aí? Pegou? Para Deus te amar, Ele não te ama pelo seu terno, pelo aquilo que você ostenta, Ele não te ama pela placa da sua igreja, Ele não te ama pelo melisma que você faz quando canta. Ele te ama porque você não é nada, Ele te ama porque você precisa dEle, Ele te ama porque você depende dEle. Joga essa mão lá no alto, por favor, e fala alguma coisa para Deus. Segura aí a mão do campeão mais pentecostal do seu lado. Diga para ele: você não tem nada, mas ele tem tudo. Você não pode nada, mas ele pode tudo. É graça. Diga para ele: é graça. Fala: ô coisinha, é graça. Ô irmão, é graça. É tudo pela graça. Você anda pela graça, prega pela graça, faz o balé pela graça, toca pela graça, preside pela graça. Então levanta a tua mão, porque é de graça. Ana não tinha nada disso, mas ela tinha o coração de Eucana. Calma aí que eu quero sair da introdução. A partir desse momento que Ana não pode dar a Eucana o que ele precisa para ficar bem diante dos homens, a sociedade vai oferecer para ele uma ideia. O sistema vai dar para ele uma ideia humana. O quê? Casa com outra. Que pode deixar você bem na fita. Pegou não? Alguém pegou meu raciocínio? Casa com outra que pode fazer com que você diante dos homens seja honrado, porque essa que está aí não te honra. O que te honra é a igreja cheia, abarrotada de gente vazia. Agora você pegou, né? O que te honra é a gente vindo para a igreja de qualquer maneira, mas o que importa são os números. Então casa com outra. Casa com outra, porque essa aí não faz com que você tenha status diante dos homens, mas aquela outra também vai. Olha para mim como é que a Bíblia trata Ana e Penina. O texto não sou eu, é a Bíblia que trata. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era, e o nome da outra. A Bíblia trata Ana como era e Penina como outra. Era substantivo feminino e outra, artigo indefinido. Segura a mão do teu irmão, dá um sorriso para ele que você vai confrontar ele. Diga: como é que você quer ser tratado? Como aquela que é ou a outra? Como é que seu ministério tem que ser tratado? Como aquele que é ou o outro? Mais um veio aí. É mais um que prega, é mais um que dança, é mais um que se veste igual um palhaço, é mais um que grita, é mais um que ruge, é mais um que caminha, é mais uma igreja de palhaçada, é mais um. Deus está querendo levantar uma igreja que seja. A igreja do coração de Deus não é opcional. A igreja do coração de Deus é gerada por Ele.
oferecer uma solução para o teu problema humano. Porque quem vive na terra quer resolver problema na terra. O problema de Ana não era na terra. O problema de Ana não gerar não estava na terra. Porque não adianta ficar bem na terra e estar de mal no céu. O jovem rico não entendeu que Jesus queria que ele ficasse pobre na terra e rico no céu. Zaqueu resolveu ficar pobre na terra e rico no céu. O problema é que a gente quer ficar de bem na terra e de mal no céu. Então o problema de Ana não se resolve na terra, o problema de Ana se resolve no céu. O problema do teu ministério não se resolve na terra, se resolve no céu. O problema da tua chamada não se resolve na terra, se resolve no céu. Vai conversar com quem te chamou. Por isso o nome da outra se chama Penina. Pérola, riqueza, status, poder, que referenda os homens diante dos outros homens, que dá o direito de construir alguma coisa. Penina representa, segura, a igreja gerada no sistema humano. A igreja é gerada do homem para o homem. Pasmem os senhores, Deus me deu a graça de poder pregar em muitos lugares do Brasil. Graças a Deus já estou querendo parar, não aguento. Porque se eu não parar eu desvio. Porque é muita igreja bonitinha de gente vazia. É muita igreja de gente que vem como modelo de roupa gospel, calcinha apertadinha, cabelinho respichado, mas vazio de Deus. É muita igreja que vomita a teologia, mas não tem profeta. É muita igreja que a gente aplaude os talentos dos homens, porque para encher a igreja tem que ter um cantor famoso, um pregador famoso, senão o crente não vem. Mas quando o Espírito está sobre a igreja, nós não damos valor. Então Deus está precisando. A igreja chamada Penina é uma igreja gerada no sistema pagão. A igreja chamada Penina estudou filosofia com Maquiavel. Dá o que o povo gosta e você ganha o povo. Ecalai Geminas. Segure a mão do teu irmão e diga para ele: você é profeta ou um crente de meia tigela? É uma igreja que está aplaudindo os pregadores que andam com 3, 4 mulheres. É uma igreja que está aplaudindo o cantor que muda de sobrenome a todo dia, toda hora um marido diferente. É uma igreja que não fala mais sobre pecado, sobre adultério. É uma igreja que não fala mais que pecado deixa a gente de fora do céu. É uma igreja que não entende que o que perdemos aqui, nós vamos ganhar lá no alto. É uma igreja doente que está produzindo crentes doentes. Elai Jamas. Eu não fui gerado em congressos. Eu fui gerado em ciclos de oração. Fui gerado em consagração quando não tinha 5 pessoas, mas eu estava lá dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu não fui gerado em igreja grande, eu fui gerado naquelas igrejas pequenas, mas Deus tinha liberdade para falar. Quando Deus perder a liberdade de falar aqui, a igreja fica vazia, mas se Ele tiver a liberdade, fica tranquilo que a glória de Deus vai trazer. A igreja chamada Eucana foi criada para dar a Eucana aquilo que a igreja chamada Ana, santa, não podia dar. Mas dá um toque no teu irmão, dá um toque nele, diga para ele: não luta com a graça. Fala: Penina não pode lutar com a graça.
porque vai perder. A graça não tem o que a pérola tem. Sentindo saudade daquelas vigílias que a gente ficava 2 horas no joelho. Sentindo saudade daquelas vigílias que Jesus batizava nos hinos da harpa. E o problema é que não é ele que mudou, é a gente que deixou de ser servo. A gente está chamando Deus de você nas nossas músicas e a gente acha que Ele tem que nos obedecer. A nossa igreja deixou a graça sair dela por muitos corredores, porque a gente trata o profano como se fosse santo e o santo como se fosse profano. Dá um grito de glória a Deus. E o pior é que a gente sabe, né? A gente sabe que cumplicidade também é pecado. Penina tinha riquezas, mas Ana não. Penina tinha status, mas Ana não tinha. Penina tinha filhos, e muitos. Eu vou dizer para você que esses filhos são falsos. Rapidinho a hora passa. Penina justifica Elcana diante dos homens, mas Ana não. Penina se fortalece diante daquilo que Ana não tem. Por isso ela humilha, maltrata, afronta e ofende. E Ana, para muitas peninas, é chamada de Aninha. Igrejinha. Aventureira. Por isso Ana é o símbolo da igreja perseguida. Estão batendo, mas não larga a cruz. Estão perseguindo, mas não larga Jesus. Sabe uma frase que eu vi na rede social esses dias? As pessoas que saem da igreja por causa do homem, porque elas nunca entraram na igreja por causa de Jesus. A sua maturidade não vem quando as pessoas te aplaudem. Maturidade é diferente, como diz Luiz Hermínio, de bajulação. Bajulação apertam a sua mão pela sua frente, mas quando você vira as costas, eles te vaiam. Maturidade se conquista quando você está vivendo um drama que ninguém pode te ajudar, mas você, por amor a Jesus, suporta. Porque tem coisas que você não pode vencer, e o que você não vence, você suporta. A lágrima está escorrendo no canto dos olhos, mas por amor a Ele. Por isso Paulo vai dizer: pelas excelências das visões e revelações, me colocaram um espinho na carne. E depois que ele entendeu que tudo aquilo vinha de Deus, ele diz: a sua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você não suporta porque você é líder de departamento. Você não suporta porque você é pastor de igreja. Você suporta porque Deus te deu uma visão. Eu estou sofrendo porque tem um espinho na carne. E eu vou te falar um segredo: você não consegue fazer outra coisa a não ser o que você foi chamado para fazer. Então suporta. Vai sofrendo e dando glória. Vai sofrendo e deixando Jesus te usar. Abaixou o microfone, filhão. Me dá só retorno então, por favor. Olha para o teu irmão, diga para ele: você está sendo perseguido? Obrigado, agora eu vou ficar melhor na filmagem. Você tinha que ter botado um talco aqui, alguma coisa para ficar melhor. Você faz parte da igreja perseguida? Não sou eu que digo não, Jesus disse isso. O mundo vos odeia, porque eles odeiam a mim. Se a gente é amigo do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E o que a igreja está vivendo? Parceria com o mundo. Cantores que cantam nos... Camarada quebrou. Vamos ver a cantora agora que separou do marido, que disse que você quer ser crente. Já começou errado. Professa a fé, mas separa do marido, porque o marido traiu. Já começou errado. E o problema é que vai vender milhões.
Porque a gente quer que as pessoas mudem de roupa, mas elas não sejam transformadas no caráter. Quer que elas sejam pentecostais e balá. Mistério. Fulano está convertido, hein? Mistério. Estou sentindo um arrepio. Até o diabo fala em línguas. Dá um aleluia aí, acabou. Estão quietos. Estou entendendo isso. Jesus não era para você ter me dado essa mensagem, mas vou pregar até o final, tá, Senhor? O amor de Eucana não pode comprar, o amor de Eucana não pode se comprar com filhos. Deus não ama a sua igreja por aquilo que a igreja faz, porque até converter uma alma não somos nós que fazemos, não é a sua exegese, não é a sua sabedoria no texto hebraico, não é o seu conhecimento teológico. A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça e do pecado e do juízo é o Espírito. Porque se o Espírito não converter, eles ficarão convencidos. Porque Penina gera uma igreja convencida, uma igreja que usa a Bíblia para contar piadas, uma igreja que não chama mais altar de altar, mas plataforma. Porque se não tem mais altar, não tem mais comunhão e aliança. Deus é Deus de altares, porque é no altar que Ele renova as alianças. Levante a mão aí, esse pessoal aí do pagode, levanta a mão. Não ouviu tantão de corte não, tá? Tá todo mundo só marcando. Gostei do violão, sem ser 7 cordas, mas bacana. O outro da foché parecia comigo quando tocava pagode. Não sabia se cantava ou se... Valeu, bigode. Hã? O amor de Eucana não se compra com filhos, com status, com riquezas, com glamour. Eu tive a pachorra, um pregador teve a pachorra de dizer para mim: você tem que trocar de carro, hein? Eu estava com o carro 2010, agora com o carro velho. O irmão bota aqui na garagem, falei: não, deixa aqui fora mesmo, se fosse 0 eu botava aí dentro, mas é velho, ninguém leva. Pastor, você tem que trocar de carro, porque eles vão melhorar até a sua oferta. E desde quando a oferta se melhora com o carro que eu chego? Que tem que chegar, não é o seu... O cara chega de carro bonito, mas não tem mensagem. O cara chega de terno importado, mas não tem palavra. Pegou? Não pegou não? Entendeu isso? A sua mensagem tem que falar muito mais alto do que o que você ostenta. Não é o teu perfume, não é a marca da sua gravata, não é o teu sapato, seu coque. É a tua palavra, aquilo que Deus confiou em você. Por isso eu sou categórico a afirmar que meu coração de Eucana, Penina nunca existiu. Porque no coração de Eucana só tem espaço para uma mulher. Olha para o teu irmão e diga assim: você é de Ana ou de Penina? Pergunta. Diga mais alto: você é de Ana ou de Penina? Pergunta mais alto, irmão, ele não ouviu. Você é de Ana ou de Penina? Pastor, mas eu sou de Ana. Então fique tranquilo que você é da esposa. Porque há uma diferença entre ser esposa e ser mulher. Esposa é tratada ela, my love. Mulher é tratada, é aquela ali, é aquela que vai lá, é aquela que anda por ali. E você não é a outra, oh glória, você é a mulher. Nós estamos aqui pregando para a mulher, para a noiva daquele que daqui a pouco vai chegar, para aquele que vai descer da montanha de Efraim, oh glória. Segredinho aqui para a gente começar a amarrar. Diga comigo: Penina gerou primeiro. Diga: tinha filhos e filhas. Mas quem gera primeiro nunca pode lutar com a graça. Mais alto: quem gera primeiro
Não pode lutar com a graça. Mais alto, não pode lutar com a graça. Porque a graça demora, mas chega. É simples, você já ouviu isso. Quais são os nomes dos filhos de Penina? Ninguém sabe. Porque os filhos dela é falso. Tem número, mas não tem consistência. Jesus multiplicou pães para 5.000, fora homens e mulheres. Mas quando ele está crucificado, não tinha nem 12. E eu vou dizer para você porque que Jesus não tinha 12. Porque o maior sermão de Jesus é o sermão das bem-aventuranças, é o sermão ético do Novo Testamento. É a teologia de Jesus. Jesus começou com aquele negócio de bem-aventurado és tu que sofre, feliz é você que está sendo perseguido, e depois o caldo engrossou. Falou coisas acerca de relacionamento, falou coisas acerca de julgamento, falou coisas acerca da hipocrisia. Nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Falou concernente à oração. Falou que se quisermos ouvir a voz de Deus, tínhamos que subir um monte. É isso. Entrar no quarto em secreto. Porque o Deus que te vê em secreto te exaltará publicamente. Resolver as coisas no secreto nos dá o direito de ser exaltados publicamente. E a multidão que foi beneficiada, ó, aqui, ó. Ih, saiu da filmagem. Vem comigo aqui. Você está me filmando? Vem, olha para mim, ó. Ó, multidão, pô, esse discurso é muito duro. Ah, esse cara me chamou para vir para a campanha do envelope e agora está querendo me doutrinar? Vou embora. Prepara para dar um glória. Eu não vejo Jesus conversando com os discípulos assim, poxa, estou perdendo crente. Abriram uma igreja aqui do lado, e agora? O que a gente vai fazer? Acho que eu tenho que mudar a mensagem, né? Jesus não foi atrás de ninguém. Porque para ficar, tem que ver o que ele está vendo. Os músicos aí, sabe o que eu vou lhe dizer? São 7 notas musicais. Se você ficar só numa nota, a música não sai, não tem harmonia, não tem melodia. Mas pega o ré, bota o sustenido, e fá e tal. As notas vão ser diferentes, para que a harmonia seja perfeita. Porque a igreja só cresce com diferentes. O problema é você que está querendo que as pessoas sejam iguais a você, elas nunca vão ser. Ninguém está aqui para ser igual ao pastor, mas aqui estamos para seguir a visão que Deus deu a ele. Porque, pô, pastor, mas que você está dizendo Moisés ia na frente, porque só ele seguia a nuvem, o povo ia atrás de Moisés. Alguém tem que seguir a nuvem. Então, se você quiser chegar na terra prometida, siga a nuvem que Deus deu a revelação, a tua liderança, ao teu pastor. Levante essa mão para dar glória a Deus, desobediente. Pastor, mas eu não concordo. Você tem toda a liberdade de pegar a sua cartinha, pegar o seu banquinho e sair de fininho. Mas não fica no meio do povo trazendo dissensão, fofoca e contenda, senão Deus vai te pegar aí. Se não está satisfeito, mete o pé. Agora, se ficar aqui, você pode não concordar com tudo que se faz, com tudo que se prega, mas eu estou entendendo a visão do meu pastor. Eu sei que ele é falho porque ele é homem, mas eu sei que vai chegar. Eu sei que esse negócio vai romper. E quando eu romper, eu estou sendo trabalhado hoje para ser um líder amanhã. Deus vai me usar. Vamos encerrar. Deus vai responder isso. Como é que Deus vai responder? Abrindo a madre da graça. Por que Deus vai abrir a madre da graça? Porque Ana, a graça, entende que coisas do céu se resolvem no altar. Sabe por que dessa politicagem toda no meio evangélico? Porque a gente não entende que o que resolve não é a política, é o altar. Lá vai Ana orar. Pergunta ao teu irmão, quanto tempo tu não vai para o altar? Dá um glória a Deus aí.
Quanto tempo você não ora? Vem para a igreja com essa cara de maracujá mesmo, de gaveta, desafiando todo mundo, não dá um glória a Deus, não dá um sorriso, não dá um aleluia, não levanta uma mão e diz: eu não estou concordando com essa mensagem. É porque tu não vai para o altar, porque quem está no altar está entendendo o que Deus está falando. Quem está no altar, levante a sua mão. Não, meu irmão, dá um salto aí dessa cadeira e adore ao nome de Jesus. Ana vai para o altar chorar, porque as coisas da terra se resolvem no céu. E Deus não vai dar muita coisa para ela não, tá? Porque Deus podia entrar nessa competição dizendo: eu vou humilhar Penina, eu vou te dar 14 filhos. Mas Deus deu um só. Porque Penina está gerando para a terra. E Deus abriu a madre de Ana para que ela gere para o céu. Sabe por que você não conhece os nomes de Penina? Porque o que é da terra se desfaz aqui. Ela faz questão de colocar o nome do filho daquilo que Deus fez para ela, ouvido por Deus. E outra coisa, quando nós geramos alguma coisa para o céu, não importe aonde está, perdão, não se importe aonde esteja, quase matei o português. Porque o Samuel da nossa irmã Ana cresceu na casa de Eli. Deus está doido para matar os sacerdotes, mas o fiel está crescendo lá. Como é que você vai dizer que é santo? Eu adorei vocês, tá? Eu adorei vocês. Eu já ia murmurar dizendo: meu Deus, vai botar esse adolescente tudo atribulado. Estou brincando. Estou brincando. Botar adolescente para coitar, rapaz, mas que benção. Toda a peça fosse assim, facilitaria muito o pregador. Agora tem umas que a gente fica orando, taca copo, murmura, reclama. Quando o pastor quer que pare a mensagem, diga glória, amém. A gente fica assim mesmo, amém. Mas eu dei glória a Deus, disse top de linha. Deus abençoe vocês. E que vocês vivam tudo que vocês ensaiaram. Ó, você tem dificuldade mesmo de conhecer os filhos de Ana. E o filho da Penina. Mas o filho da Ana está crescendo no meio da geração corrupta. E eu estava hoje estudando essa mensagem. E eu tenho um filho que está sendo pregador. E está estudando junto comigo, roubando minhas mensagens. Mas é bom, porque ele não pega de ninguém. Está pegando o pai. Ele disse assim: pai, esses camaradas vagabundos aí, que bota no Face, hoje foi 400 batizados com o Espírito Santo, que a igreja tinha 30 pessoas. Porque a igreja, estou falando de igreja carioca, irmão. Isso não acontece no Nordeste. Ei, quer saber onde tem crente no Brasil? Vai no Nordeste e no Norte. Gente que anda quilômetros a pé só para assistir, ouvir a mensagem de Deus através da boca de um pregador. E a gente está aqui, às vezes não consegue desligar o celular. Ele falou: pai, eu sei por quê. E ele me deu uma resposta tão simples, mas tão simples, que eu falei: por que eu não pensei nisso antes? É o joio no meio do trigo. Samuel está crescendo no meio do joio. Mas o que importa foi o Deus que o fez gerar. Digo eu não, a Bíblia diz isso. Eu vou ler aqui para você não falar que eu estou sendo herege. Foi Deus que quis que ele nascesse. Capítulo 2, verso 34. Isto será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração.
e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará diante de mim e diante do meu ungido. Sabe por que Deus está dizendo isso aqui de Samuel? Porque a gente não pode fazer aquilo que a gente não é. Deus já sabia que Saul seria rei, mas Deus já sabia que ele tinha que utilizar Davi. E Davi é considerado o rei segundo. Para a gente fazer um rei segundo o coração de Deus, a gente precisa ser um sacerdote segundo o coração dele. Está entendendo o que a graça gera? Deixa eu te dar um feedback. Falei difícil. Quem conhece a vida de Moisés aqui? Você não lê a Bíblia? Ah, tá, os 10 mandamentos. É tudo cativeiro, tá? Cativeiro egípcio. E acabou o cativeiro babilônico também, né? A gente está retrocedendo. Mas escuta. Você sabe que Moisés foi egípcio? Que Moisés fugiu, ficou na casa do sogro dele, Jetro. Tinha 40 anos quando saiu do Egito. Mas ele retorna com 80 anos e o capítulo 3 diz acerca dele. Isso é outra mensagem, mas é só para você entender. A partir daquele momento que ele está no monte, em Midian, Deus vai falar com ele, utilizando uma sarça. Quem é a sarça? Ninguém. Agora, o que Moisés se tornou? Um antes e outro depois. A sarça nunca vai fazer o que Moisés fez, mas Moisés só pôde fazer o que ele fez porque ouviu a sarça. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja às vezes que não tem muita gente, mas os poucos que tem são obedientes. A nossa igreja se tornou campanheira. É campanha dos 7 mergulhos, é campanha das 7 voltas, é campanha dos 7 pulos, é campanha da rosa ungida, é campanha do sal ungido, é campanha da lasca da cruz, é campanha do sepulcro de Jesus, é campanha daquele cara que mergulha lá no rio Tietê e diz aqui, é assim mesmo que Deus vai fazer contigo, e Deus vai te levantar da lama, é campanha do poço de José, é campanha de tudo, porque a gente se disfarça na campanha, porque não gostamos de obedecer. O Senhor disse para Saul, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não sou eu que digo não, a Bíblia diz que se você me obedecer, diz o Senhor, e guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, eu te colocarei por cima e não por baixo. Você será bendito ao entrar e bendito ao sair. Você vai ter poder de negociação, porque terás para emprestar a muita gente, não tomarás emprestado de ninguém. Eu vou colocar você por cabeça e não por cauda, e vou te defender, porque se o inimigo vier contra ti por 7 caminhos, ele fugirá. A palavra obediência, segura a mão do teu irmão, diga a palavra obediência, significa estar na fonte. Desobediência significa sair da fonte. Olha para mim, Deus não precisa te castigar quando você desobedece, é só tirar você da fonte. Você tira o peixe da água, você não precisa matar ele, ele morre sozinho. Deus tirou Adão e Eva porque eles não perderam a salvação, eles perderam a fonte, porque longe do jardim eles morrem sozinhos. Ai, você entendeu? Você está morrendo devagar, que Deus está dizendo, eu quero recuperar a minha noiva, eu quero tratar da minha igreja. A gente está morrendo devagar. Que a palavra, olha para mim, a palavra é exaltação. Diga para o seu irmão, Deus quer te exaltar. Por isso lá em Deuteronômio 28 ele diz, eu te exaltarei. A palavra exaltação na Bíblia judaica significa te colocarei na elite. Te colocarei na elite, te colocarei por cima. A gente não precisa fazer politicagem, a gente só precisa ser a igreja do sonho de Deus, que no tempo certo Deus vai nos colocar lá. Segura aí. Vamos compreender? Gostei da estrutura. Já falei para o pastor uma vez que era bom a gente fazer um vigilhão aqui, né? Depois que eu descobri que tinha muita gente paga para cair, eu nunca mais acreditei nisso. Não, é porque eu conheci os caras que eram pagos mesmo. Mas olha aí.
O Espírito de Deus está procurando uma igreja que queira gerar para Ele, não aquilo que os homens desejam, mas aquilo que Ele sonha. Quero dizer para você que Deus sonhou com você. Deus não habita aqui no tijolo, no barro. É muito bom a estrutura aqui, é o lugar que Deus ouve a oração. Ele disse isso, porque aqui é o lugar que Deus marca encontros, mas Ele anda em pessoas. Não adianta a gente reestruturar aqui se a gente não estrutura aqui. O templo, a igreja, você consegue ser na igreja aquilo que você não consegue ser lá fora. Eu vou te dizer um negócio, ratificando uma fala minha aqui. Não é a sua pregação que tem que falar, é teu testemunho. Teu testemunho tem que falar mais do que a tua mensagem, do que a sua música. Oh Deus, eu sei que muitos que pensam assim estão sofrendo. Sofrem porque Penina está em cima. Sofrem porque Penina está sendo aplaudida e ovacionada. Penina tem programa de televisão porque ela tem muitos membros. Penina toma todas as rádios porque ela tem muitas pessoas que se tornaram fiéis a ela. Olha para mim, se essas porcarias conseguem se unir, por que você que é santo não se une também? Se quem não presta anda unido, por que você, que tem a compreensão do que eu estou falando é verdade, não se une também a quem pensa do mesmo jeito? Por que quem não presta anda em bando e a gente que é santo anda separado? Você está com medo de perder a ovelha? Eu tenho um seminário lá em Belo Horizonte, a gente já vai orar, chamado Unipreg, União dos Pregadores do Estado de Minas Gerais e outros. Deus me deu a graça de cair no Estado de Minas Gerais, no Ministério de Belo Horizonte. E tem muitas fotos nossas aí, nossos encontros. Conseguimos reunir 230 pregadores lá. E aqui a gente reuniu 5. E a nossa palavra lá é de confronto, para desintoxicar os pregadores daqueles fundinhos musical, daqueles sapatos preto e branco. Outro dia eu fui em São Paulo, tinha um cara com um sapato neon. Não, irmão, com essa luz aqui, quando eu LED, um sapato de LED piscando. Eu falei, varão, só falta o farol de xenon. E a galera chega igual um pavão na igreja. E a gente entende que quanto mais simples, melhor. Pastor, você está com terno extravagante, isso aqui eu ganhei. Eu estou usando até acabar. E eu só estou usando porque está frio também. Eu me sinto mal. Ganhei um de Angola, esse terno é de Angola. Já vai ver que é Angola mesmo, né? Faltou a faixa na cabeça. Mas a gente observa esse tipo de coisa. Herança daqueles congressos que a gente ouve lá no sul. Que a gente se amarra. Meu Deus, quem é que vai sair na lista? E fica todo mundo, meu Deus, eu quero saber quem é que está na lista lá de cima. Penina está gerando filhos e a gente está encantado com isso. Penina está gerando filhos e a gente está aí aplaudindo. E a gente às vezes questiona até o pastor, poxa, por que a gente não cresce? Por que não rompe? Por que não vai? É porque a graça é diferente da pérola. A graça demora um pouquinho, mas quando chega ninguém toma. Na graça você ora muito e tem pouca resposta, mas quando a resposta chega, ninguém rouba, ninguém toma. Eu profetizo para esse ministério alfa e ômega, os filhos que Deus vai te dar serão filhos eternos, gente fiel, gente compromissada. Levante a mão porque Deus vai abrir a madre. Diana, fica de pé. Fica de pé. Que isso, negão? Caiu a baqueta? Deu uma cambalhota aí, mano? Fica de pé. Só vou te dar um conselho. Está com algum problema? Vem para o altar resolver. Problema de crescimento no meu departamento? Não bota os jovens igual loucos, não. Ele precisa fazer batidão gospel. Na
night gospel, sex shopping gospel, já tem, motel gospel, daqui a pouco tem divórcio gospel. Jesus ganhou muita gente, mas ele não se fez deles para ganhar. As pessoas olharam quem Jesus era e seguiram. As pessoas têm que olhar quem você é e começar a te seguir também. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A igreja não chegou até aqui com gente com calcinha apertadinha, chegou aqui com gente que sabia o que era consagração, sabia o que era se separar, o que era oração. Você não está aqui, como disse o nosso companheiro, para sair bem na filmagem, você está aqui para representar a noiva de Cristo. Eu não quero sair daqui e lhe identificar como louca, eu quero sair daqui e entender que você é prudente, que tem azeite de reserva, que você quer ir para o céu. Pastor, tem coisas para resolver. Então obedeça. Vem para o altar. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte a pregar aquela mensagem. E as pessoas diziam que você era espancador de igreja. Agora estão com saudade de ouvir o que você falava. Só que você mudou a mensagem. Ai, Jamie. Você mudou a mensagem para agradar a massa. Tu quer entrar na rádio, né? Você quer ter um programinha na televisão. Você quer ter uma pontinha na Rádio 93. Você quer que alguém te veja e te coloque no debate. E Deus está dizendo: eu quero é profetas. A igreja da graça gera profetas. Eu vou repetir: a igreja de Ana gera profetas. E eu profetizo que você vai gerar uma geração para mudar Padre Miguel. Pastor, eu quero uma unção nova. Sai do teu lugar, você pode fazer isso. Eu quero uma unção nova. Eu quero profetizar, eu quero ser profeta. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Chega de ser da igreja de Penina, nós queremos ser de Ana. Chega de viver na igreja da numerologia. Quero ser uma igreja de qualidade. Nós queremos uma igreja que gere filhos espirituais. Uma igreja poderosa em Deus. Aleluia. Hoje é só retrô. Hoje é só velho mesmo. Aliás, hoje é só os antigos, porque velho não dá certo. Coisa velha não presta. Eu tenho o cara estragou a minha mensagem, botou no Facebook. Vou dividir com vocês. Sansão perdeu os cabelos da sua cabeça porque Dalila raspou. Mas Dalila não tinha poder para arrancar a raiz. Porque perde-se o cabelo, mas a raiz continua no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz assim, que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Ele não via o cabelo crescer porque estava cego, mas ele sentia. E a gente sente quando Deus está devolvendo para a gente que a gente perdeu. E Deus está me dizendo que está devolvendo para muitos de vocês a ousadia que você perdeu no meio da tua caminhada. Ele não quer uma igreja igual. Se fosse para ser igual, não te colocava onde te colocou. Deus está chateado dessas igrejas modelo, essas igrejas modelo norte-americana, essas igrejas americanizadas. Ele quer uma igreja modelo para o Brasil. A nossa terra precisa de profetas. O Brasil precisa ouvir a voz de Deus. Então peça para Deus reprogramar a sua vida, enquanto o pastor Eliezer com muita propriedade está louvando. O céu. Isso, vai conversando com Deus. Não foi o sacerdote que orou por Ana, não foi Ana que orou. Ore, Ana, ora, ora, graça, ora, minha irmã, ora, meu irmão, ora, clame. Ele dá o leito e o caminho para mim. Traçou
A minha vida eu entrego. Chora. Tem coragem de chorar, não? É difícil chorar. Só chora com a musiquinha do batidão, do Thales Roberto. Chora. Chora porque Jesus está dizendo a cruz. A cruz. Eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você. Eu fiz isso pela minha igreja. E não importa fiz isso pela minha igreja. Eu seguirei meu Senhor sobre terra e mar, onde Deus mandar. Aleluia. Areia e a som. Chora mesmo. Das Vamos nos arrepender pelo menos um dia. Pedir perdão das nossas falhas, da direção humana. Vamos pedir a Deus dependência. Ajuda a gente, Deus. Ajuda a gente, Deus. Seu caminho faz abrir a flor. Ajuda a gente, Deus. A minha vida eu entrego a Deus. Você que hoje quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso depressa. Eu vou orar ainda, mas eu senti o meu coração arder e queimar. Você quer fazer parte da igreja de Jesus? Faça isso. Espírito Santo, eu quero orar pelos teus filhos. Eu quero te pedir que os bendiga, que a sua mão protetora esteja sobre cada um deles. Nos proteja do sistema. Nós não queremos fazer parte do sistema religioso. Nós não queremos fazer parte dessa política que está dando nojo, Senhor. Está trazendo sentimentos ruins aos céus, fazendo com que o céu não faça aquilo que já fez há muitos anos. Nós queremos fazer parte de uma geração que tenha desejo de escapar dessa geração perversa, dessa geração corrompida. Eu sei que o Senhor vai vir buscar uma igreja dentro de uma igreja, Deus. Então nos purifica e seremos purificados. Santifica-nos e seremos santificados. Estende a sua mão de bondade e de amor. Oh Deus, tem piedade, tem misericórdia da gente, Pai. Oh Deus, tenho fé que Deus me guie. Glória a Deus. E a minha vida eu entrego. Aleluia. A Deus, pois o seu filho entregou por mim.
Olha para mim, meu. Eu falei tudo isso, mas eu quero contar para você. Do dia 7 para o dia 8 agora de setembro, nós estávamos no nosso encontro lá em Belo Horizonte. Eu fui dormir. Eu tive um sonho. Eu não sou de sonhar, não tenho revelação e sonho. Mas eu sonhei que eu estava pregando numa igreja muito grande, que provavelmente seriam umas 3 dessa aqui. Eu me lembro que eu estava em cima do altar, estava cheio de obreiros, e eu me virei e comecei a falar da cruz. Eu mudei a minha mensagem e comecei a falar da cruz. Eu falei que naquele dia que ele foi crucificado, o sol deixou de brilhar, porque ele disse: eu não posso brilhar se a luz se apagou. E eu me lembro que eu enfatizava tudo isso. E quando eu me virei para a igreja, eu pude contar que tinha 15, no máximo 20 pessoas. E o Espírito me visitou e disse: você mudou a sua mensagem. Os meus filhos mudaram a mensagem da cruz. A gente não fala mais sobre a cruz. Tem jovens da mocidade, nos adolescentes das nossas igrejas, que não sabem o que é a cruz. Porque a gente botou psicologia, filosofia, a gente cita o nome de um montão de gente nos nossos sermões, mas a gente não fala de Jesus. A gente não fala o porquê que ele foi, o porquê que ele voltou, e o que que ele fez quando voltou. A gente tem a coragem de pegar os microfones que são santificados a Deus e chamar Deus de você, quando nem os judeus ousam falar o nome de Deus, porque entendem que o nome dele é santo. E nós estamos usando a graça para sermos carnais. É assim que vai terminar a minha fala. E o Espírito vai martelar no teu coração. Você faz parte da igreja do sistema, ou a igreja gerada no coração de Deus? Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. E olha que eu nem falei do discipulado. Ainda tem mais 1 hora de mensagem para frente. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ter o perdão dos seus pecados? Pastor, já sou crente, estou afastado, perdi a comunhão, estou há 1 ano, 2 anos longe da igreja, só visitando, mas hoje eu quero devolver a minha vida a Jesus. Levante a sua mão que eu quero te abraçar e orar por você. Eu quero pedir ao Deus dos céus que abençoe a sua vida e te dê graça para que você continue a caminhar. Levante a sua mão. Alguém deseja fazer isso? Levante a sua mão. Isso, Deus te abençoe. A Deus toda a glória. A Deus. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa, levante a sua mão. A Deus seja glória por tudo que fez. Alguém mais? Alguém mais? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso querido irmão que está devolvendo a sua vida. Alguém já orou por ele? Dê um abraço. Deus te salve, Deus te proteja. Alguém mais? Alguém mais? A Deus seja glória por tudo que fez por mim. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. Se aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar. Foi na cruz quem salvou-me, seu poder me
perdoe. A Deus seja a glória pelas bênçãos. Voltando para Jesus, 2 vidas aqui, vamos orar, apresentando essas vidas ao Senhor. Aleluia.